Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos acompanhe nesse estudo, nos trazendo a intuição, o esclarecimento. O tema de hoje é um tema muito gostoso de se estudar. Vamos falar da personalidade de Maria, a Santíssima Mãe, um espírito elevadíssimo que também esteve no nosso mundo, né? Então, vamos deixar nossas preocupações lá fora, acalmar o nosso coração, a nossa mente, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, Maria Santíssima, e fazer a nossa prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça, Mestre amado. Pois bem, então nós vamos para o nosso slide, não é? Nós preparamos aqui um estudo. Espero que todos nós possamos aproveitar bem esse estudo. E lembro que vocês podem, como fez o Marcos outro dia, né, pedindo para que a gente preparasse algo sobre um tema. Então, se vocês quiserem, é só escrever no grupo, a gente prepara, corre atrás e, afinal de contas, nós estamos aqui para estudar, certo? Então, vamos lá. Vamos. Bom. Está todo mundo vendo aí, bem? Então, essa linda imagem, né, no canto direito, é Mãe Maria. E nós vamos chegar até como essa imagem foi gerada no final do nosso estudo. Acredito até que muitos de nós já sabem, mas vamos acompanhar o estudo todo e, quem sabe, até o final a gente vai aprender juntos muita coisa aqui, não é? Então, Maria de Nazaré, nós baseamos esse estudo em várias obras, né? Diversas obras, como sempre a gente faz, a gente não fica focado em um único autor ou numa única obra, a gente sempre busca confrontar a mesma informação de diversos lados para que o nosso estudo seja mais baseado em fatos, não é? Do que em suposições, não é assim? Então, vamos lá. Maria, segundo a Wikipédia, era filha de Joaquim e Ana, né? São Joaquim e Santana. Nasceu em Jerusalém, né? Entre 18 e 20 a.C. E o nome Maria, do hebraico, tem a variação Miriam, né? Que significa senhora, soberana, né? Então já começa pelo nome, né? Já começa pelo nome a sua fortaleza, por assim dizer, não é? Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, onde Jesus nasceu. De acordo com o costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha apenas 12 anos, e o nascimento de Jesus aconteceu cerca de um ano depois. Isso é público, está na Wikipédia, qualquer um pode consultar. Então, a gente vê que
estudo na vida de Maria já começou muito, muito cedo. A gente sabe que as mulheres, elas amadurecem muito antes de nós homens, né? Mas Maria realmente, com toda a sua luz, não é? Já 12 anos, uma criança, né? Já comprometida com o matrimônio com José, né? No site ibis.org, desculpe, no site ibis.org, tem lá uma seção específica sobre Maria, sobre São Francisco de Assis. É muito interessante esse site. A gente costuma retirar vários estudos de lá, principalmente no que diz respeito à aura, à energia. É um site muito, muito bacana. Mas lá tem alguns chamados lá, não é? Nessa publicação, que fala sobre uma obra chamada Regina, de Jorge Damas, onde ele fala que o espírito da soberana das mães, sempre debruçado no inesgotável livro da vida, Apocalipse 20:12, através dos tempos que nossos relógios não conseguem registrar, ou seja, muito, muito tempo atrás, né, galgou um estado de evolução admirável, ou seja, alcançou um estado admirável de evolução. Neste ponto, seu invólucro perispiritual já brilhava em rara beleza. Só para registrar aqui o que diz Apocalipse, né, 20:12, sobre o livro da vida, né, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, Maria sempre sempre apoiada, debruçada no livro da vida, né? Mas, contudo, o autor nos faz um alerta, não é? Mas é bom que se diga logo, Maria ainda não havia conquistado o ápice da estrada moral, patamar dos espíritos puros, que atingiram a perfeição sideral. Então, não podemos, mesmo sabendo de tudo que ele disse, o invólucro perispiritual de Maria brilhava em rara beleza. Ela galgou um estado de evolução admirável, mas ainda ela não era do mesmo nível, da mesma categoria, ou não ocupava o mesmo patamar do Mestre Jesus, que era seu filho. Não é? Então, Maria é santíssima, mas ainda não estava no mesmo patamar do Mestre Jesus. A missão era de Jesus, a dela de receber o Mestre Jesus. Ainda nessa mesma obra, ele cita uma outra obra chamada Áureo, Universo e Vida, que no capítulo 2 diz: mas o amor sublime dos excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá aquele orbe santificado que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana, a mãe de Maria, Simeão, que esperou 80 anos a vinda do Cristo, então ele veio antes e esperou por 80 anos a vinda do Cristo. Isabel, que recebeu João Batista, Zacarias e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. Ou seja, o orbe de Sírios também enviou espíritos para cá, tanto quanto Capela. Tem uma obra
algumas obras, tá? Mas eu vou citar uma de Joana de Ângeles, né? Por, pelo médium que recebe as comunicações dela, que fala que é o seguinte: os espíritos de Sírios ainda continuam, e principalmente agora, depois de 70, continuam vindo com muita frequência. Tratam-se de seres mais espiritualizados que nós. Na realidade, alguns degradados, como a maioria de Capela. Quando, ao mesmo tempo, algumas obras tratam sobre os espíritos que vieram de Capela e também os espíritos vindo de Sírios ao mesmo tempo, reencarnando aqui na Terra. Esses citados em missão. Mas encontramos também em muitas obras que a grande fraternidade branca também tem sua origem no planeta Sírios. E algumas obras também tratam que os golfinhos do nosso mundo são espíritos, são animais evoluidíssimos para nós, como no reino animal. Sabemos que o golfinho, Ramatiz fala isso em Fisiologia da Alma, que o golfinho é o mais próximo do homem, junto com o papagaio e o elefante, né, e o cachorro. Mas o golfinho é um ser muito evoluído, e dizem algumas obras que sua origem também é do orbe de Sírios. Né? A psicografia dessa obra dizendo sobre Sírios é de Joana de Ângeles, né? De Valdo Franco. Ramatiz, na obra O Sublime Peregrino, vem nos orientar sobre a missão de Maria na Terra. Né? Sabemos que era receber o Cristo, o Jesus Cristo, não é? Mas como isso se deu, né? Ramatiz viveu e conviveu com o Cristo na última encarnação, não é? Trata-se também de um espírito muito evoluído, que deixou ensinamentos profundos. Hoje, no Brasil, principalmente, existem muitas linhas que seguem os ensinamentos de Ramatiz, principalmente no que diz respeito à cura, a procedimentos de cura. Mas ele diz aqui que, depois de casada, certa vez, achando-se em profundo recolhimento sobre o doce enlevo de uma prece, Maria, dominada por estranha força espiritual, sentiu-se fora do organismo carnal e, situada num ambiente de luzes azuis e róseas, rendinhadas por uma encantadora refulgência de raios safarinos, né? Então, ele quis dizer que num ambiente maravilhoso, ele recebeu um anjo, né? E esse anjo dizia que o Senhor a havia escolhido para ser a mãe de um iluminado espírito, o qual aceitaria o sacrifício da vida humana para redimir os pecados dos homens. E assim ela, envolvida num halo de perfumes, né, que ele diz um misto de doçura de lírio e fragrância de jasmim, ela percebeu ao seu lado um espírito, e esse espírito se tratava do seu futuro filho. Ou seja, o próprio Jesus se aproximou dela para dar-lhe tranquilidade quanto ao seu processo, que não se tratava de um processo reencarnatório, pois Jesus não precisava disso, não é? Diferentemente de Maria, que ainda tinha alguma mínima prova a se restabelecer, diferentemente dela, Jesus não precisava do reencarne, ele veio realmente para nos salvar, não é? Então, a entidade que seria Jesus, o enviado do Cristo à Terra, chamou-o sobre inconfundível ternura pelo seu nome sideral, recordando a Maria
o compromisso de fidelidade espiritual assumido antes dela se encarnar, né? No recesso de sua alma, ela evocou o passado, sentindo-se ligada a um magnífico espírito ali presente, e clareou-se na mente ante a promessa que também fizera de recebê-lo no seu seio como filho carnal. E ele complementa, né, dizendo assim, Ercílio Maes, que é quem recebeu essa psicografia, pergunta a ele, e por que motivo os mestres siderais escolheram o espírito de Maria para ser a mãe de Jesus? E a resposta é, o alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Maria era um espírito amoroso, terno e paciente, completamente liberta do personalismo tão próprio das almas primárias e sem se escravizar à ancestralidade da carne. Possuía virtudes excelsas, oriundas do seu elevado grau espiritual. Oferecia de si toda a ternura, paciência, resignação e humildade, sem quaisquer exigências pessoais. E isso pode ser demonstrado, não é, quando do encontro com Simeão, né? Lucas, capítulo 2, nos traz isso, quando ele fala, reencontrando com Jesus, ele diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os olhos viram a tua salvação. E olha para Maria e José e diz, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E diz a Maria, e uma espada passará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, quando o Ramatiz diz que Maria era de uma humildade absoluta, de ternura e paciência, de tal forma que não iria interferir na missão de Jesus, é porque Maria, nesse tempo todo, dos 33 anos de vida de Jesus, ela realmente não interferiu na missão de Jesus. Por mais que ela fosse mãe, temesse pela vida de seu filho, por mais que o instinto materno temesse, não é, a morte de seu filho, mas seu espírito iluminado nunca, em hipótese alguma, sugeriu a Jesus abandonar a missão enorme que assumiu ao vir no meio de nós. E mais uma pergunta é, Maria jamais acreditou na missão do seu filho ou chegou a pressenti-lo próximo de sua morte? Então, a resposta é, graças à sua natureza mediúnica, Maria recebeu inúmeros avisos e advertências do seu guia espiritual, o qual insistia em informá-la da estirpe angélica de seu filho. Mas, face às suas obrigações cotidianas junto à família numerosa, e aí eu abro um parêntese para que a gente possa ler a Bíblia, muitos já vasculharam isso e já sabem do que vou falar, mas o próprio José, quando casou com Maria, era viúvo de Débora, e Maria assumiu os filhos de José. Não precisamos aqui criar polêmica a respeito dos filhos de Maria, mas podemos, com certeza, dizer que, baseados no estudo da própria
Bíblia, dos evangelhos de Lucas e de Mateus, que em inúmeras passagens somos convidados a refletir sobre a irmandade de Jesus. Então, aqui diz que, junto à família numerosa, ela esqueceu pouco a pouco as mensagens mediúnicas que lhe foram transmitidas nas vésperas de casar. Maria, no entanto, né, sentiu-se grata ao Senhor pelo ensejo de seu filho preferir a profissão liberal e religiosa de interpretar entre os seus conterrâneos as regras e o propósito da sabedoria de Moisés. E aí a gente lembra do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando na abertura Jesus diz: eu não vim retificar as leis, mas vim mantê-las e, sobretudo, apoiá-las. Não é? E de que leis falamos? As leis instituídas por Moisés. E ele complementa: mas os irmãos de Jesus, afora Eliezer, filho de José e Débora, e mais tarde Tiago, ou seja, fora esses dois, os outros não apreciavam devidamente a tarefa do rabi das estradas. Pois isso não contribuía de modo algum para o orçamento precário da família, principalmente depois que José se foi, não é? Sabemos que José se foi no meio da missão. E aí ficou Maria com seus filhos, com Jesus, fora de casa, que passava dias e meses pregando por todo canto, não é? Mas os irmãos não apreciavam muito essa sua escolha. E no Evangelho de João, capítulo 7, em uma ocasião de festas na Galileia, segundo consta, eles, de alguma forma, tentando instigar Jesus, disseram a eles: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E João complementa: eles falaram isso porque nem eles acreditavam em Jesus. Queriam que ele fosse mais para passar, vamos dizer, vergonha, ou fazer para que ele fosse, de alguma forma, hostilizado, porque nem eles mesmos acreditavam no Cristo, não é? E Jesus disse, porém, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, eu estou aqui, mas vocês não acreditam em mim. E ainda João, no capítulo 19, isso já depois que Maria assistindo a tudo, não é? Porque nós sabemos que Maria, lá no começo, quando aos 12 anos encontrou Jesus entre os sábios, sempre com medo, fugindo de um lugar para outro, no começo da vida de Jesus. Depois, mais para frente, fazendo esse papel de mãe. Quem não se lembra de outra passagem do Evangelho, quando Jesus pregava, e o Evangelho de Lucas também, quando Jesus pregava e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão aí fora, não é? Então ela sempre preocupada e cumprindo seu dever de mãe, e mãe de Jesus, o que não é pouca coisa, não é? Mas quando na cruz, não é, ela já com o coração dilacerado, né, partido, Jesus vê ali sua mãe na frente e diz, mulher, eis aí o teu filho. Quem é? O apóstolo João, o apóstolo, o querido de Jesus, né? O tão próximo de Jesus, o, o irmão de Jesus, por assim dizer, né? Espiritualmente dizendo.
e depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, comparando o Evangelho de João com a obra de Humberto de Campos, Boa Nova, ali nessa obra, Humberto de Campos diz que João a levou, então, para Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Então, depois da ida de Jesus, Maria, assumindo com João, o apóstolo querido, o papel de propagar a doutrina, foram, então, para Éfeso e lá continuaram o trabalho de bondade do Cristo, atendendo a uma gama enorme de pessoas que entenderam a vinda do Cristo como a salvação, queriam a mudança de vida. Muitos pobres e doentes os procuravam, aos quais eram atendidos por João prontamente. E aí começava o primeiro trabalho do Espírito, não é? Que depois viria a ser o nosso querido Chico Xavier. E é engraçado que Humberto de Campos diz nessa obra um trecho aqui, uma frase que Chico revelou em sua passagem última aqui, não é? De uma vez que ele estava muito acometido por doença e pediu a Emmanuel que falasse com a Mãe Santíssima para que trouxesse uma mensagem a Chico que pudesse ajudá-lo naquele momento que ele passava. E quando Emmanuel voltou com a mensagem, disse a Chico: eu tenho a mensagem de Mãe Maria. E Chico disse: eu vou correndo pegar um papel, espera um pouquinho que eu vou pegar um papel para anotar. Quando ele veio com o papel, Emmanuel disse: isso também passa. Essa é a mensagem de Maria. E engraçado que Humberto de Campos, nessa obra, Boa Nova, disse que Maria dizia isso carinhosamente para todas as pessoas que buscavam ajuda, pois ela, lá com João, auxiliava nos trabalhos que João exercia com os pobres e com os doentes, não é? E ela dizia: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar em nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Então, isso serve para nós, e se quisermos aplicar ao nosso dia, às vezes a gente está aflito, principalmente a nós, ansiosos, angustiados às vezes, não entendendo o que está acontecendo, não é? Essa frase cai como uma luva nos nossos problemas. Isso também passa. Mas lembrando só um episódio, que depois Chico estava muito feliz, pois já havia passado os problemas de saúde, a crise financeira que enfrentava sua numerosa família, e ele estava muito feliz e jubiloso, e foi dormir e caiu um bilhetinho que ele tinha anotado. Caiu um bilhetinho do seu criado mudo. E a hora que ele pegou o bilhetinho, ele olhou e estava assim: isso também passa. Então, é para ficar no nosso aprendizado. A vida é feita de momentos. Momentos felizes e momentos dolorosos. E precisamos aproveitá-los todos, pois é essa a mensagem de Maria. Continuando na obra Boa Nova, Humberto de Campos diz que, em um momento, quando ela se colocava nas suas meditações diárias, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho.
venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Então, isso foi o que disse o pedinte a Maria. Foi quando o hóspede anônimo estendeu as mãos generosas e falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Ou seja, aquele pobre mendigo, o pedinte, era, na verdade, o Cristo. E ele diz: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no reino no meu reino, a rainha dos anjos. Então nós sabemos que Maria, isso procuramos em algumas obras, alguns dizem que Maria viveu não mais do que 10 anos depois da ida de Cristo, não é? Mas esses anos, sejam 7 ou sejam 10, alguns falam 7, outros 10, né? Mas Maria, nesse tempo todo que ela ficou com João, ela sim trabalhou muito no auxílio aos pobres, se aproximou muito do apóstolo João, que depois viria a ser o nosso Chico Xavier, isso nós já falamos em outras ocasiões. E nesse momento em que o Cristo disse que veio buscá-la, que seria o seu desencarne, ela e ele, Cristo, se afastou e deixou sua mãe com os anjos, né, com os responsáveis pelo desencarne, e ela disse assim: eu desejo ver a Galileia com os meus sítios preferidos. E o autor diz que bastou essa manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza, né? E ela diz ainda que quando ela chegou lá, ela percebeu a maravilhosa, as curvas, a vegetação, e realmente era uma paisagem muito linda. E diz assim que dulcíssimas alegrias lhe invadiram o coração. E já a caravana espiritual se dispõe a partir, ou seja, levar Maria, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficaram no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. E nesse momento, em poucos instantes, assim com o poder do pensamento, o seu olhar já divisava uma cidade soberba e maravilhosa. E nessa cidade, continua o autor dizendo que tudo era belo, lindo, carruagens, imponentes prédios. E em mais alguns momentos, o seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuro calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino. Esquilino é um dos 22 riones, que são regiões de Roma. Não é? Quem já esteve lá pode confirmar isso. Mas são regiões de Roma. Então, quando ela imediatamente lembrou dos perseguidos pelo cristianismo, foi transportada até Roma, onde estavam lá, nos calabouços, os que sofreram, né? Centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes, né? Os condenados, portanto, experimentaram no coração um consolo desconhecido. Não sabiam, pois não podiam haver. Ela estava lá em desdobramento, não em corpo físico, né? Então, sentiam um conforto enorme, mas não sabiam de onde vinha. Essa é a energia de Maria, que até hoje nos traz esse bálsamo para as nossas dores, quando oramos com devoção a ela. E completando
disse que Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. E pensa, não é assim que acontece até hoje, quando rogamos a Mãe Maria que envie sua equipe de socorristas? São tantas, hoje, só no Brasil, são tantas equipes sediadas em diferentes colônias espirituais, sobretudo o Sagrado Coração de Maria, de onde vêm falanges de espíritos trabalhadores, socorristas, sobretudo socorristas, mas que auxiliam e derramam o amor infinito, infindável, incondicional de Mãe Maria. E continuando, o autor diz: logo, a caravana majestosa conduziu ela ao reino do Mestre. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da Mãe Santíssima. E ele complementa a obra dizendo assim: por essa razão, irmãos, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí seu perfume, mostrando a nós a importância desse espírito elevadíssimo e, principalmente, a realidade dela estar sempre presente em nós, no meio de nós, bastando apenas que nos lembremos de respeitá-la e de chamá-la, quanto mais precisarmos. Vamos aqui terminar com um pequeno vídeo que retiramos da internet. Muitos podem já ter visto esse vídeo, mas é só alguns fatos curiosos da relação entre Maria e Chico Xavier. Então, é um vídeo de 5 minutinhos só. Acredito que muitos de nós já viu esse vídeo, mas acho que é uma forma boa da gente terminar esse nosso estudo de hoje. Tá vendo aí, Branca? Eu acho que o Jacó devia estar por aqui, porque parou de passar o vídeo aqui. Espera aí um pouquinho. Espera aí que eu vou pegar o vídeo aqui, gente. O que você está precisando aí? Olha lá, chegou. Já vou chamar um técnico já. É sempre esses vídeos, Jacó. Ah, vou falar para você, viu? Quer que eu grave aqui em casa? Eu faço. Tá vendo agora? Cadê? Não? Não estão vendo? Opa, tudo bem aí, gente? Ó, vou compartilhar de novo, tá? Tá. Agora tá vendo?
Aí sim. Aí sim. Então aqui é só um quadro dizendo, né, da ligação de Jesus, né, Maria, e aqui as vidas de Chico, né, como João Evangelista, depois Francisco de Assis, depois Allan Kardec e depois Francisco Cândido Xavier, né? Então agora vão começar alguns fatos interessantes. É daí que vem o retrato de Maria, né? Levou uma fotografia. Eu queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo. Foi numa data parecida quase agora, era 26 de março de 1996. Falou, inverta os dois últimos números, que está chegando 31 de março. Os dois últimos números, 1996, irá dar 69. E 1869 é exatamente do meu desencarne de outrora. Espero que eu não vá desencarnar no mesmo dia 31 que eu desencarnei há algum tempo atrás. Aí me pediu, eu vou deitar, daqui 2 horas você me chama. Como ele era da disciplina, e ainda me fez, vou ver se eu encontro com Mãe Santíssima e com Jesus. Vamos ver se eles vão pedir, porque está delineado o meu desencarne nessa data da noite. Vou ver se voltei uma nova maratona. Foi um quarto das 2 horas eu entrei, para chamá-lo, ele me olhava num misto de choro e de sorriso ao mesmo Gente, tempo. não está dando para ver, né? É isso? Está travando o vídeo? Dá para ver, mas o áudio está muito ruim. O áudio está ruim, Ale. Verdade. Depois coloca no grupo, a gente vê. Tá, então eu vou colocar esse áudio no grupo depois, tá? Beleza. Tá. Então voltamos aqui, né? Nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje, neste momento, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
dai-nos a simplicidade que fará dos nossos espíritos o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que assim se faça. Muito bem, né, gente? Ó, eu vou colocar o vídeo já na sequência. É muito importante. Alguém já viu esse vídeo? Já viu, Roberto? É muito importante ver. Tem uma reportagem da Globo, das antigas, né? Que é interessantíssima de se ver. Tem ali uma passagem, essa passagem onde Haroldo Dutra está ali, com o sobrinho de Chico. Gente, é incrível essa narrativa do que ele faz para Haroldo Dutra. Então, eu já vou colocar, já finalizando aqui, eu já vou colocar, assistam, por favor, vale a pena, tá? Maria Santíssima é, assim, um exemplo, sim, um espírito de elevadíssima luz, e por isso, sempre que precisamos, recorremos a ela, como Mãe Santíssima, como nosso porto seguro, como nossa mãe. Agradecemos a todos por estarmos juntos de novo, né? Se Deus quiser, depois de setembro estaremos juntos fisicamente, tenho certeza. Mas nós vamos ainda mais agosto, com toda certeza nós ainda estaremos por aqui virtualmente, mas tudo indica que em setembro isso acaba e a gente vai estar junto lá na Casa Espírita, se Deus quiser. Não é assim, Leonardo? Oh, que assim seja. Que assim seja. Então, Deus abençoe todos nós. Vamos fazer a nossa prece final e uma boa semana para todos. Obrigado, Lê. Em nome de Deus, o Divino Mestre Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pedimos licença e permissão para encerrar essa nossa humilde reunião, agradecendo a essa oportunidade e pedindo, mais uma vez, que a equipe de abnegados espíritos trabalhadores auxiliem o nosso país, o nosso mundo, a sair logo dessa condição em que nos encontramos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, que assim se faça. Então tá, gente.